Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui para falar mais um pouquinho a respeito do meu Toyota Corolla, né? Esse aqui é um Altis 2023, alguns de vocês já acompanharam aí outros vídeos meus a respeito desse carro. E hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para brincar um pouquinho dentro da mesma temática do meu último vídeo, que eu usei como pano de fundo uma BMW 320, para falar sobre uma possibilidade, né, uma imaginação aqui, uma brincadeira, se a gente pudesse comprar carro como compra um sorvete, né, num buffet de sorvetes, montando ele com várias opções, né, podendo escolher todos os sabores e todas as coberturas possíveis, né? Se carro fosse assim, o que a gente colocaria, o que a gente tiraria do carro, né? A gente sabe que isso é só uma imaginação, é inviável, né? Os carros, eles terem tantas opções assim. As montadoras, elas tentam, é claro, otimizar isso, escolher os pacotes de equipamentos, as versões, aquilo que mais agrada o consumidor, aquilo que as pessoas não dão tanto valor. E também é um estudo que é feito levando em consideração com certeza a questão de custos, né? Como eu falei no outro vídeo, né? Mas se a gente tivesse total liberdade para colocar itens e tirar itens, né? O que nós colocaríamos, o que eu colocaria, o que eu tiraria aqui do Corolla Altis, né? Esse aqui é um 2023. É tão interessante isso porque as montadoras, elas trabalham nessas variações de equipamentos dentro da mesma geração, simplesmente trocando o ano, né? Então, por exemplo, esse mesmo carro aqui, nessa mesma versão, agora 2024, ele está trabalhando com alguns itens um pouquinho diferentes. Eles fizeram alguns ajustes, né? Mudaram ali o painel digital, agora ele tem saída de ar no banco traseiro, que é até um primeiro assunto aqui que eu posso tocar, que realmente eu acho que eu nunca senti assim muita falta disso, mas eu acho que até pelo preço do carro é um item que seria realmente importante ter, né? Olha como é que é o 2023 aqui. Ele tem só um compartimento, né, para colocar alguma coisa, né? Um porta, sabe-se lá o que, e não tem nada de saída de ar. Agora 2024 tem saída de ar aqui no banco traseiro. É um primeiro item aí que eu mencionaria que seria importante ter. No vídeo anterior eu usei uma BMW 320, que é um carro que tem muitos equipamentos, né, muita tecnologia. E aí dá pra gente falar muito mais, né, no caso de uma BMW 320, dá pra gente falar muito mais de coisas que o carro tem que eu dispensaria, que são itens assim que eu trocaria por um desconto, ou trocaria talvez por mais potência, algum item que eu acharia mais importante. Então, se fosse possível a gente tirar e colocar itens no carro livremente, né, tal como a gente faz num buffet de sorvetes, como que eu trabalharia aqui o Corolla, né? Bom, falando primeiro em termos assim de itens que eu acho que seria necessário, então, já que eu comecei já a citar um primeiro exemplo, né? Itens que eu acho que seria necessário, que eu acho que seria importante esse carro ter. Então, a saída de ar no banco traseiro seria realmente importante, né? Outro item que eu acho que seria muito bom, já que ele tem o banco do motorista elétrico, seria a memória, né? Veja que o Corolla Altis, ele tem o banco do motorista elétrico, com regulagem elétrica, porém sem memória de ajuste, né? E eu acho a memória uma coisa muito importante porque eu acho que é muito comum assim nas famílias mais de uma pessoa utilizar o carro, e principalmente quando são pessoas assim de estatura diferente, você não precisa ficar... É muito difícil que duas pessoas tenham o mesmo ajuste de banco, né? Então essa regulagem, esse ajuste para o motorista, eu acho muito importante que tenha a regulagem a memória, né, de ajuste. Então você faz aquele ajuste fino, né, vai fazendo aquele acerto até durante o uso do carro, memoriza isso. Então é muito importante. O Corolla aqui não tem, a BMW 320 que a gente mostrou tem. Esses dias eu fiz um vídeo com uma Mercedes SLK, ela tem inclusive para o banco do passageiro, que daí eu acho desnecessário, porque o passageiro
ele não tem aquela interação ali com pedais, com posição de dirigir, com volante, então não seria tão necessário ter um ajuste, assim, uma memorização de ajuste, né? Mas lá naquela Mercedes SLK tem até para o banco do passageiro, né? Então eu acharia importante ter. Ou se não, pessoal, na minha opinião, tá? Aí é claro que eu vou expressar pontos polêmicos aqui, porque seria, como a gente fala, assim, uma customização, né? Uma coisa bem específica de acordo com o gosto de cada um. Se é para ter o banco elétrico, na minha opinião, se é para ter o banco elétrico e não ter as memórias, né, de ajuste, então não precisaria nem ter o banco elétrico, tá? E aí eu trocaria, nesse carro aqui, eu trocaria o ajuste elétrico do banco do motorista por qualquer ajuste no banco do passageiro. Isso mesmo, o banco do passageiro não tem nenhum ajuste de altura, tá? Então isso é uma coisa que chama atenção, ou seja, o banco do motorista tem o ajuste de altura elétrico, né? E os demais ajustes também, para frente, para trás, né? A posição do encosto, claro. Mas o banco do motorista ele tem ajuste de altura com regulagem elétrica e o banco do passageiro não tem ajuste de altura. Então eu trocaria aqui. Se eu pudesse compor o carro, né, ao meu gosto, eu trocaria. Eu deixaria lá o banco do motorista com regulagem, com as mesmas regulagens, porém ajuste manual, não precisaria ser elétrico, já que não tem a memória, e colocaria aqui um ajuste de altura para o banco do passageiro, tá? Então, na minha opinião, isso seria um item importante. Outra coisa que eu acho que seria muito importante para esse carro aqui, que eu até acho um absurdo, e agora na linha 2024 continua dessa forma, né, pessoal? Continua sendo desse jeito. Esse carro não tem um sensor de estacionamento dianteiro, né? Eu até destaquei em outros vídeos aí. Ele tem um estranho sensor lateral, né? Então dá a impressão que simplesmente esse sensor aqui, que ele pega assim a lateral do carro, pega de quina, né? Como se diz. Se tivesse um sensor aqui na frente, nessa posição aqui, eu já teria um sensor de estacionamento dianteiro, né? Isso aqui a gente sente muita falta, por exemplo, quando você está chegando assim num estacionamento que tem um poste aqui na frente, por exemplo, né? Uma quina assim, ele não pega, não pega, você não tem noção da distância. E eu acho que seria importante, eu colocaria desde a versão XEI o sensor de estacionamento dianteiro, porque eu acho que é um item bastante útil. Nem o Altis aqui tem, no 2024 continua sendo assim, tá? Agora, coisas que eu dispensaria, tá? O que eu dispensaria nesse carro que eu acho que tem, mas não precisaria ter, né? O painel digital, né? Eu vejo que as montadoras vendem assim o painel digital como sendo um item interessante, né? Agora com painel digital, inclusive o 2024 ele está com um painel digital novo, né? Muito bonito, aliás, mas eu não vejo, pessoal, diferença nem em termos de utilidade, nem em termos de beleza para um painel convencional. Agora, entra dentro daquela questão da tecnologia, né? Eu acho que de repente às vezes se gourmetiza isso, se vende como sendo um item importante, como sendo algo a agregar no carro, um painel digital, e de repente o custo nem muda, né? Em relação a um painel convencional, painel de palito, como a gente fala. Não vejo diferença, não vejo isso como sendo assim uma vantagem para o carro, né? Outra coisa que eu tiraria aqui no Corolla, ou mudaria o comportamento dele, seria essa tecla Sport, né? Eu já citei em outros vídeos que eu não consigo perceber muita diferença, né? Quando a gente aciona essa tecla Sport, parece, né, que o pedal de acelerador fica um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais responsivo, mas principalmente em altas velocidades a gente não percebe diferença, acho que não tem nada de esporte aqui nessa não tem nada de esporte aqui nessa tecla, né, pessoal? É algo que eu tiraria, né? Até porque acho que não condiz aí com a proposta do carro, né? Que é um sedã assim, mais voltado para o conforto e não tanto para a esportividade. Veja só, são itens que eu tiraria
e trocaria por exemplo, um pouco mais de torque, né? Falando em termos de desempenho, esse motor aqui 2.0 ele é muito eficiente, o carro muito econômico, tá? Ele costuma fazer médias aí acima de 16. Eu fiz um outro vídeo esses dias falando especificamente a respeito de médias de consumo aqui do Toyota Corolla. Ele faz sempre 16,5, quase 17, né? Dependendo do ritmo aí na estrada, faz em torno de 17 km por litro, e ele é um carro que eu considero assim muito econômico, até em comparação com outros carros que eu já tive usando no mesmo ritmo, nos mesmos trajetos, né, pessoal? Agora, ele é um motor assim que tem um bom desempenho, tá? Mas não é um desempenho nada empolgante. Em nenhum momento o desempenho dele te emociona, te empolga, digamos assim. Nesse sentido, eu acho que falta o quê? Não falta potência, falta um pouco de torque, né? Esse carro aqui ele tem um torque, agora eu não lembro exatamente do número, mas é um torque em torno de 20 kgfm, se eu não me engano, 20 ou 21, enquanto que um carro 1.4 turbo, por exemplo, como um Cruze 1.4 turbo, ele tem lá 24,5 ou 25 kgfm, né? Os carros aí da Volks, por exemplo, com motor 1.4 turbo, como o Audi A3, como a T-Cross Highline, como o Virtus Exclusive, por exemplo, tem um pouco menos de potência, 150 cavalos, mas tem lá, se eu não me engano, 24,5 kgfm de torque. Então eu trocaria talvez algumas coisas nesse carro, como por exemplo, eu trocaria ali o painel digital, trocaria o ajuste elétrico do banco do motorista, trocaria essa teclinha Sport, né, que quase que não serve para nada. Eu trocaria por um pouco mais de torque e um desempenho um pouco mais empolgante, tá? Então, essa aqui é só um exercício, assim, uma brincadeira, né? E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês aí. Que itens você acrescentaria e que itens você tiraria no seu Corolla aí, se for um Corolla XEI, um Corolla Altis, né? Agora a gente tem a versão GR Sport, que está entrando mais forte também, porque ela ganhou a opção do teto solar. Falando nisso, teto solar para mim é indispensável, né? Eu acho que até as versões mais simples aí poderiam ter essa opção de teto solar. A gente, para ser sincero, né, no meu caso aqui, esse aqui é um Altis, né? Ele custa quase 30 mil reais a mais do que um XEI. Para mim o importante aqui é o teto solar. Então estou pagando quase que... falando desse assunto assim de composição de itens, né? Veja só, estou pagando quase 30 mil reais por um teto solar. Porque tirando a questão do teto solar, pessoal, todos os itens que vem lá no Corolla XEI, para mim já seriam suficientes, né? Não teria itens assim que a gente encontra aqui no Altis em relação ao XEI que para mim seria indispensável, assim. Eu muito bem compraria um Corolla XEI com teto solar se isso existisse, tá bom, pessoal? Então quero ouvir a opinião de vocês aí, os comentários, né? Que itens você acha que são importantes, o que você acha que falta e o que você acha que seria dispensável aqui no Toyota Corolla, tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço pela atenção de todos, um abraço.